Vocês sabem aquele adágio popular de que um casal é bom não manter amigos muito íntimos por perto? Faz sentido. Hoje a resenha é sobre as cabeças trocadas do Thomas Mann. Vamos lá. E aí, meus queridos literários, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem também. E antes de começar a resenha, eu já vou pedindo para vocês deixarem aquele likinho aí. Se não são inscritos no canal, se inscrevam, ativem o belzinho de notificação. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as redes sociais, tá? Então, vamos lá! Gente, li então o Thomas Mann, As Cabeças Trocadas, uma lenda indiana. E eu fiz aqui, eu não costumo fazer anotações, não costumo fazer roteiro, nada disso, né, pessoal? Eu leio e falo para vocês, não edito vídeo, não faço nada disso, vocês já sabem, né? Mas eu fiz algumas anotações, tá? E eu gostaria de estar fazendo uma consultinha aqui na minha colinha de vez em quando, tá, pessoal? O Thomas Mann, ele foi assim um aclamado escritor alemão e ele teve o sucesso ainda em vida, né? Ele ganhou o Nobel em 1929 e tal, vivo ainda, né? Teve o sucesso em vida. E ele nasceu em 1875, gente, e ganhou o Nobel em 29, depois de ter escrito, acho que foi A Montanha Mágica, e ele morreu em 1955. Ele era casado com uma brasileira, o nome dela era Júlia, e eles tiveram diversos filhos, pessoal. Entre um desses filhos teve o Klaus Mann, esse daqui, que fez esse livro aqui, que inclusive tem filme. Qualquer hora eu faço a resenha do livro e do filme. Então esse filho dele aqui, o Klaus, escritor, e ele teve, parece que 6 filhos, pessoal, e um tocava violino, parece, o outro era meio que cientista, e tiveram assim filhos incríveis, voltados para a arte e para a ciência, tá? Então, só uma pincelada assim de quem foi o Thomas Mann, tá? E sobre o livro, pessoal, apesar de ser uma novela, pela estrutura da história, pelos personagens e pelo tamanho mesmo, né? É uma novela, né? Não chega a ser um romance, eu acho que também não é um conto, né? Eu não posso academicamente falar, mas eu acredito que seja uma novela. Mas acho que até que no final ele fala assim que é uma novela. E assim, gente, apesar de ser um livro fino, e a leitura não é difícil, tá, pessoal? Quem acha que Thomas Mann seja alguma coisa difícil, não é. Mas a gente tem que ler com um pouquinho de atenção, tá? Eu vou primeiro falar da história para vocês e depois eu entro mais assim na estrutura, assim, de um modo geral do livro, da história, tá, pessoal? Então esse daqui é da Companhia das Letras, essa edição super bonita, capa dura, tá, gente? E o livro começa com 2 amigos, né? Primeiro tem um narrador, né? Nas primeiras linhas ali, ele já inicia a história dizendo que ele vai contar uma coisa muito doida que a gente vai ter que ter coragem para ouvir. É bem assim que o narrador começa, né? E essa história, gente, assim, é uma história tragicômica, tá? Bem na real, é bem isso aí. Que a gente tem 2 amigos, um é o Nanda e o outro é o Shridaman, tá? O Nanda, ele se passa todo nesse universo hindu, tá, pessoal? Então tem assim muita alegoria, as divindades hindus, todo esse universo hindu tá no livro. Então vai ter muita referência a deuses, aquela coisa toda que é muito rica essa cultura. Então seria bom até vocês terem assim um Googlezinho aberto ali para dar uma pesquisada no que um deus significa, o que o outro deus significa, porque isso é bem importante para a história, tá? Vai fazer vocês entenderem melhor. Mas assim, o Nanda, ele é
ele é um cara assim mais braçal, tá? Ele é ferreiro. Então, o Nanda, ele tem um corpo mais atlético e ele não é muito culto, né? Ele é aquele indiano assim que usa tanga, colares, braceletes, né? É mais bronzeado, tá? E o Shri Daman é totalmente o contrário. Ele é um cara mais culto, ele é versado nos Vedas, né? Ele é letrado e ele é filho de comerciante, ele é comerciante também. Mas os dois são muito amigos, parece que um completa o outro. E o livro, pessoal, tem uma dualidade do início ao fim. Até pelo título, né? As cabeças trocadas. Então ele é todo permeado por dualidades, tá? E eu separei aqui uns trechinhos que eu vou ler para vocês, tá? E um deles é a descrição desses dois amigos, tá? E eu já vou ler para vocês terem mais ou menos uma ideia da escrita do Man, tá? Desculpa, gente. Falando deles aqui, tá? Aí o Nanda. O trabalho de ferreiro tornara seus braços musculosos, e a faina de pastor igualmente contribuíra para incrementar-lhe o vigor, pois o seu corpo, que ele gostava de ungir com óleo de mostarda e ataviar com colares de flores silvestres ou também com ardonos de ouro, mostrava proporções bonitas, da mesma forma que o rosto imberbe atraente, apesar do já mencionado nariz de cabra e lábios um tanto grossos. Mas nenhum desses pequenos defeitos diminuía o aspecto simpático, e seus olhos negros continuavam sempre risonhos. Esse é o Nanda, tá? E agora o Shri Daman. Tudo isso agradava a Shri Daman. Sempre que comparava o amigo com a sua própria pessoa, que tinha no semblante e nos membros alguns matizes mais claros, além das diferenças de fisionomia. O cavalete de seu nariz era fininho, qual lâmina, e ele tinha olhos que revelavam meiguice nas pupilas e nas pálpebras. Enquanto nas faces crescia, em leque, uma barba macia. Também eram macios os membros, absolutamente não enrijecidos pelo ofício de ferreiro. Opa, onde é que tá? Me perdi, gente. Tá aqui, de ferreiro e pastor. E mais se assemelhavam aos de um brahmane ou de um comerciante, com o tronco estreito, levemente balofo, e um pouco de gordura na região da barriguinha. Mas fora isso, não deixava de ser perfeito, de joelhos e pés delicados. Então esse é o Shri Daman. Um completamente o oposto do outro, né, pessoal? E são muito unidos esses dois. Tanto que tem algumas passagens que o Nanda fala que ele não sobreviveria sem um amigo, que se o amigo morresse, acontecesse alguma coisa, o Nanda se matava junto, morria, entendeu? Não aguentaria viver sem o querido amigo dele. E aí, gente, esses dois partem para uma viagem, né? O Shri Daman sai para fazer negócio, né? Ele tem tipo uma loja com tecidos de seda, essas coisas. E o Nanda parte para a viagem junto, só que num determinado ponto eles vão se separar, né? E aí, no meio dessa viagem, eles param no lugar, eles têm conversas filosóficas, metafísicas e tal, e um aprecia muito a companhia do outro. Então, eles estão ali, acampam no lugar, eles almoçam e eles vão num lago para se banhar, se refrescar, e eles percebem que tem uma mulher nua se banhando nesse lago, que é a Sita, a das belas cadeiras. Eu vou ler aqui para vocês a descrição dela também, tá, gente? Deixa eu achar aqui. Então, eles estão lá nesse local, tipo no meio de uns arbustos, assim, e eles estão escondidos espiando a Sita. Ela não sabe que está sendo vista, tá? Eles ficam lá, quietinhos, bem quietinhos, cuidando ela.
Na verdade, ela tem motivo para rezar e penitenciar-se, tornou Nanda. Não por causa de seu comportamento, pois é uma jovem muito recatada. O Nanda já conhecia ela, ele teve um pequeno contato com ela, tá? Mas não eram amigos, nada assim íntimo, tá? Senão por seus encantos, embora deles não tenha culpa. Mas, sob certo aspecto, considerando bem, é mesmo assim responsável por eles. Disse que um corpo tão formoso é cativante. Cativante por quê? Porque nos cativa o mundo dos desejos e dos prazeres, porque prende a quem o contemple cada vez mais a dependência de samsara, de tal forma que as pessoas percam a pureza da consciência, assim como se perde o fôlego. É esse o efeito que ela produz, ainda que não o faça propositadamente. Porém, o fato de seus olhos se alongarem como pétalas de lótus permite-nos desconfiar que haja intenção. Ó, a dualidade aí. Seria fácil argumentar que o lindo físico lhe foi dado, que não se apossou dele deliberadamente e que, por isso, não precisa pedir desculpas ou compungir-se. Mas a verdade é que, em certos casos, não existe nenhuma diferença nítida entre dado e tomado. Provavelmente ela própria sabe disso e procura obter perdão de ser tão cativante. Afinal de contas, apossou-se desse corpo lindo, não como aceitamos qualquer coisa que se nos dê. Por sua própria vontade, acolheu-o, e nenhum banho purificador pode eliminar esse fato, pois ela saiu das águas com o mesmo traseiro atraente com que entrou. Então ela estava nesse lago se purificando, fazendo um ritual e eles fazem esse comentário. Gente, eu vou ter que dar um cortezinho no vídeo porque eu tô sentindo um pouquinho a minha garganta e eu vou precisar tomar uma aguinha, tá, pessoal? Eu já volto. Deu, gente, tomei uma aguinha, deu uma acalmadinha na minha garganta, porque eu já gravei vários outros vídeos hoje, né, pessoal? Como eu já tinha dito para vocês outras vezes, eu tenho pouco tempo, então às vezes eu aproveito um dia e gravo uma série de vídeos, né? Mas vamos continuar então na história, eu vou falar um pouquinho mais devagar. E então, gente, nós temos esses dois amigos, né? Completamente opostos, mas que são muito unidos, né? Apesar de serem tão diferentes. E eles estão então nesse lago espiando a Sita, a das belas cadeiras, tá? Tomando banho, se purificando, fazendo um ritual. Eles saem dali, não deixam que ela veja eles, né? E eles continuam, cada um daí para o seu lado, para resolver os seus negócios. Na volta, eles se encontram de novo. E o Nanda percebe que o Shridaman tá estranho. O Shridaman tá triste, diz que tá doente, que quer morrer, que quer se matar. E o Nanda diz que não vai sobreviver sem um amigo, que se ele se matar o Nanda morre junto também, morre os dois, aquela coisa toda, bem trágico. E aí o Nanda, mas o que que tu tem? Por que que tu tá assim? E aí ele descobre que o tal do Shridaman nada mais, nada menos, tá é que apaixonado, gente. Ele se apaixonou pela Sita, de ver ela ali se banhando e tudo. E o Nanda dá a risada da cara dele. Ah, tu tá apaixonado? Pois eu vou fazer o seguinte, eu vou arranjar o casamento pra ti então, porque eu conheço ela, a gente fez lá um ritual do sol, não sei o quê, e eu sei que ela é uma boa moça, de boa família e ela é solteira, né? Então o Nanda vira o casamenteiro dos dois, né? E a Sita não conhece o Shridaman, conhece apenas o Nanda e acabam casando, tá? Só que a Sita, ela respeita muito Shridaman como marido e tudo, né? A cultura dele, né? O cara que entende dos Vedas e tal, né? Naquela cultura dos Brahmanes e não sei o que eu não entendo muito bem. E por isso que é bom ficar fazendo umas consultas, tá, pessoal? Só que ela admira muito o corpo do Nanda
E o Nanda tá sempre enfronhado no meio deles, tá? O Nanda tá sempre presente, tá sempre visitando, eles vão viajar, o Nanda vai junto, aquela coisa toda, sempre os três, tá? E aí, numa dessas viagens, acontece uma tragédia, uma grande tragédia, tá? E a Sita tem ali, ela faz uma coisa depois que acontece essa tragédia, que, claro, eu não posso ficar entregando a história para vocês, né, pessoal? Se eu falar o que que é, não tem graça nenhuma, né? Mas assim, ali é outro ponto que mostra uma grande dualidade, porque a Sita, ela tem uma determinada atitude, ela faz uma certa coisa ali e a gente fica com a pulga atrás da orelha. Ela fez sem querer ou ela fez por querer? E isso não é explicado no livro, tá? Isso fica no ar, não, em momento algum a gente tem essa explicação se ela fez propositalmente ou não, tá? E eu não conto mais muito da história para vocês, tá, pessoal? Então, são esses dois amigos, né? O Shridaman se apaixona então e se casa com essa mulher. Ela respeita muito o marido, mas ela tem uma grande atração pelo outro. E depois dessa tragédia, os dois, pessoal, meio que se fundem um no outro. Sério, gente, acontece uma coisa muito louca, tá? Nessa tragédia dessa viagem, que os dois viram uma coisa meio que homogênea. E aí a gente tem, isso é um pouquinho antes da metade do livro, e aí a gente tem, então, como resolver isso, né? Resolver essa situação inusitada até o final do livro, que eu não posso dizer para vocês, falar de maneira nenhuma o que acontece, porque daí perde toda a graça da história, tá? Mas é mais ou menos isso, tá, pessoal? E assim, sobre o livro, tá? Como eu disse para vocês, então ele vai invocar todo esse universo hindu, ele vai fazer muitas referências às divindades, tá? A uns termos assim que a gente não conhece. A escrita do Man, ela não é difícil, mas eu admito, né, aqui para vocês que ele usa assim determinados termos, adjetivos, algumas coisas que eu nunca tinha ouvido falar e eu tive que ir procurar no dicionário, tá, pessoal? Mas em nenhum momento torna a leitura difícil. Mas é bom prestar atenção, porque ela é uma história tragicômica e ela parece engraçada, sabe? Pelo desenrolar da coisa e por essa situação, essa tragédia que acontece, que não deixa de ser engraçada também, mas é de uma profundidade enorme, pessoal. Porque, como eu disse, trata da dualidade do começo ao fim e traz assim uma consciência para nós o que é mente, o que é corpo, a atração que a gente sente, o que a gente ama numa pessoa, o que a gente admira numa pessoa, é mente, é corpo, é a união. Será que essa união daria numa coisa perfeita ou seria imperfeito? Se a gente atingisse, conseguisse, conquistasse o que a gente assim considera como perfeição, será que a gente já está satisfeito? Será que a gente não ia continuar em busca de outras coisas? Enfim, traz uma série de questionamentos, tá? É muito interessante, é por isso que o Man é tão aclamado assim, né? É um grande escritor, né? E o livro, pessoal, ele tem capítulos curtos. Então é super fácil assim para ler. Tu lê um capítulo, para um pouquinho, reflete, pensa, né? Depois lê mais um capítulo. E assim, gente, me desculpem, tá, pessoal? Minha garganta não tá legal. E no final, gente, a gente tem aqui uma pequena cronologia da vida do Thomas Mann, um rápido resumo, tá? Da vida dele, das obras, né, que ele escreveu. E a gente também tem uma sugestão de leitura, tá? Várias indicações aqui de leitura.
E também tem um pós-fácil, gente, que daí fala um pouquinho da criação aqui do Thomas Mann, inclusive de entradas no diário dele também. Bem legal mesmo, bem interessante. Então fica a dica, tá, pessoal? Desse livro aqui eu achei incrível mesmo a escrita dele e como ele transformou uma história simples numa coisa assim mais profunda e do conhecimento dele também desse universo hindu, sabe? Muita referência, muito rica ficou a história, tá? Fica então a dica para vocês aqui de um livrão. Quem gostou, deixa aí o likeinho de vocês. É uma maneira de vocês retribuírem o trabalho que eu faço aqui no canal. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Tchau!